Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Tô aqui com o meu time de síndico 5 estrelas, hoje com a presença ilustre do Gustavo, mais um que a gente roubou lá do Soluções. a Vanessa não conseguiu estar com a gente hoje, infelizmente, mas nas próximas ela vai estar de volta. Hoje a gente vai falar sobre a certificação 5 estrelas. A gente já tratou desse assunto um pouco nos outros programas, mas vai rolar uma prova aí no mês que vem, em fevereiro, e a Priscila está coordenando um grupo de estudos e a gente vai falar um pouco da nossa experiência com a prova, como a gente estudou, como a gente se preparou, o que isso trouxe para nossas carreiras. Acho que é importante vocês saberem para conseguir melhorar a preparação para essa prova. Priscila? Eu entendo que vocês que pretendem fazer a prova, seja essa agora que já acabaram as inscrições, se não me engano, a prova é dia 4 de fevereiro, ou sejam as próximas, é interessante saber como alcançar esse certificado, né? Não é uma prova fácil, né? É uma prova que você precisa de detalhes e de... Como eu posso dizer? E não de teimosia, né? Muitas vezes a parte que nós estamos acostumados, a nossa parte prática, ela precisa ser pensada. Por quê? Porque tem muita gente que resolve no jeitinho. E na prova você não vai conseguir dar a resposta no jeitinho. Você tem que dar a resposta de maneira correta, né? O pessoal da prova do Síndico 5 Estrelas dividiu os candidatos, se eu não me engano, eu não vou falar. São 7 grupos. São 7 grupos, mas eu não vou falar a quantidade de pessoas, porque eu vou errar, porque ou é 150 ou é 300, então é melhor eu não falar nada. São números bem diferentes. Mas dividiram em grupos de estudo, esses grupos de estudo têm 2 líderes, eu tô no grupo 6, junto com o Denilson, e a gente tá tentando aí passar para esse grupo a melhor forma de estudar, e é o que a gente vai fazer aqui também, né? O nosso primeiro encontro, a gente falou sobre como estudar e o que nós fizemos para estudar, né? Eu brinquei lá, eu comecei o encontro dizendo, olha... me apresentei e falei, olha, eu não sou que nem o Denilson, porque o Denilson foi o que mais acertou na última prova, né? Mas eu fiz o resumo de quem mais acertou na nossa prova. Eu acho que o Rogério pode falar um pouquinho sobre isso e aí eu volto e conto como foi, para não ficar só na palestra. Eu sempre fui um cara meio desleixado, né? Mas eu tenho uma memória excelente, né? Que dá raiva. Ela era bem melhor antes de eu começar a trabalhar de síndico. Ela deu uma piorada boa, com estresse, com essas coisas. Mas eu tinha a prática, né? Eu tinha toda a vivência do mercado. Eu tinha acabado o 3º módulo da Gabor, o especialista. Então, eu estava com tudo muito fresco na cabeça. E eu tinha uma advogada em casa, né? Pronto. Facilita bastante. Facilita bastante. E a Priscila sempre teve essa característica de estudar escrevendo. Eu sempre tive uma característica de estudar lendo e com raiva, né? Porque, tipo... Na força do ódio. Na força do ódio. Tipo assim, Na força do ódio é ótimo. Mano, não gosto, né? Tipo, eu gosto de... Eu sempre prestei muita atenção na aula para não ter que estudar, né? Então, eu gostava de prestar atenção e não precisar estudar. Só que eu percebi que o negócio era um pouco mais complicado do que o resto que eu tinha feito até então, né? Então eu peguei o resumo dela, eu li algumas vezes no dia anterior à prova. Eram umas 15 páginas, mais ou menos. Eu não lembro se a prova foi sábado ou domingo, mas foi sábado. Então foi na sexta-noite que eu li. E assim, ela falou que eu fui melhor prova. Não, fui melhor prova em teste, né? A melhor prova em teste, que eu errei 6 testes, se não me engano. Dos 80, acertei 74 e me ajudou bastante, mas assim, lógico que o resumo ajudou muito, mas eu prestar atenção nas aulas da Gabor, eu ficar atento no dia a dia, né, eu pegar a prática e o que a Priscila falou, eu acho que é importante a gente dar um ênfase aqui. O mercado se baseia no jeitinho, né, e a gente não pode se basear no jeitinho, e a gente nunca se baseou no jeitinho, então a gente sabia o certo, né.
Então você tem que saber o certo para fazer o certo. É lógico que não dá para levar tudo a ferro e fogo. Às vezes você tem que dar uma somebody love, né? Mas um somebody love não tão somebody love. Não ir contra a lei, contra normas, essas coisas, né? O Gustavo pode falar um pouco também. O Gustavo é super chique, contador de renome. Vamos lá, pessoal. A parte mais difícil da prova, só pra... A parte desculpa, Gustavo, mas o Brasil, até o simples é complicado, né? Então, assim, a parte contábil do Brasil é uma parte complicada mesmo. Bom, gente, antes de começar a falar sobre a minha experiência, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui no Condomínio Informal. Vamos lá, em relação à prova, alguns pontos que eu acho que é muito relevante. Primeiro é a área de conhecimento da sua formação, né? Isso já ajuda muito. Então, o fato de eu ser da área contábil, fiscal, auditor também, isso já facilitou muito o nosso trabalho, né? E tanto é que na parte de departamento pessoal, RH, essas coisas, foi onde eu mais me saí bem. Contrário. Mas eu não vou ser hipócrita, porque eu passei eu acertei o mínimo, eu passei ali. E na verdade, no meu caso, ainda houve um cancelamento de uma questão, eu tinha ficado de fora, cancelaram uma questão, aí eu fiquei dentro. Passou no jeitinho, né? Eu não sou estudioso, eu sou mais ou menos igual o Rogério falou, eu presto atenção nas aulas. E assim... O que eu fiz para algumas coisas que eu estudei, né? Foi principalmente o Código Civil, né? Na parte que fala do condomínio especificamente, a parte de quórum, né? A parte de quórum é muito chata, né? Então eu dei uma boa revisada nessa parte. E outro item que eu achei muito importante que me ajudou foi a prática, né? O fato de estar atuando como síndico. Eu nunca esqueço, tinha uma questão lá que falava sobre... tratamento de fachadas e falava uma fase lá e que aí era hidrojateamento. Cara, eu só soube responder essa questão com certeza porque eles estavam passando por um processo de tratamento de fachada. Então eu acho que você estar atuando como síndico é um facilitador, né? Isso e pelo menos no meu caso ajudou muito. Só pra vislumbrar aqui, nós fizemos a primeira prova, né? O Gustavo também, né? Todos passaram na primeira. Nós passamos na primeira prova e a gente não sabia o que esperar dessa prova. Sim, era uma total incógnita para qualquer Eu estava apavorada, mas agora você fala e depois eu continuo. Porque senão vão falar que eu tô cortando o Carlos. Eu ia fazer algum comentário. Eu ia falar que, além do estudo, né? Como o Gustavo falou, a prática ajuda muito e você precisa ter um pouco de raciocínio analógico também, né? Porque tem coisa que não tem... Você não vai aprender na aula, você não vai aprender na prática, mas, por exemplo, eu lembro de uma questão, acho que todos vão lembrar disso, da questão da procuração verbal, né, que caiu na prova. Que se poderia ter procuração verbal para ser representado na Assembleia ou não. Eu não lembro. E eu coloquei que sim, né? E eu acho que Cara, isso foi uma confusão, todo mundo brigando. E você entra naquela história, não é proibido, né? Então, assim, eu posso estar na Assembleia e falar pro presidente da mesa ou pro representante, do secretário, falar, olha, o Gustavo vai votar por mim porque eu preciso ir embora. Isso passa a ser válido. Eu coloco assim na ata e é válido, né? Mas a gente não aprendeu isso. Eu tive uma pegadinha, é uma pegadinha. Então, além de tudo, você precisa ter um pouco de discernimento também, né? Assim, interessante quando você começou as tuas considerações, Rogério, porque desde que eu me conheço por gente, quando eu era moleque, minha sócia, por um acaso, é minha irmã mais velha. E quando a gente era criança, ela ficava com raiva, porque eu era mais ou menos o mesmo tipo de estudante. Eu sempre gostei muito de prestar atenção na aula, porque eu tinha sempre uma memória muito boa e eu não estudava para as provas. Aquilo que eu aprendia na aula, agora, o que eu enchia o professor de pergunta para fazer exercício... É o chato da Assembleia. Eu era o chato da aula, porque toda hora que eu tinha uma dúvida eu levantava e perguntava. Eu estudei em colégio estadual, caramba. Sou daquela época que colégio estadual ainda era um bom colégio, né? Quando chegava nas provas, minha irmã ficava se matando de estudar na véspera de provas e eu tava brincando na rua, andando de bicicleta, carrinho de rolemã e tal. E as minhas notas, em média, sempre foram melhores que as dela, né? E ela ficava pé da vida, né? Então, isso com certeza me ajudou bastante no desenvolver da minha carreira. Agora, na parte específica da prova da certificação 5 estrelas, dois pontos para mim foram preponderantes, tá? O primeiro
que o Gustavo comentou agora há pouco. O fato de já estar atuando como síndico ajudou bastante para o dia a dia, porque você encara situações específicas que você consegue, se não encontrar na prova, você faz analogias similares. E o outro, que eu também sempre gostei muito da área de direito, eu falo que eu sou um advogado frustrado. Vai fazer faculdade? Amo direito. Então, por exemplo, eu preciso executar uma dívida de uma unidade, né? Eu peço para o jurídico fazer lá a execução. Eu peço para me mandarem a petição, porque eu quero ler para ver se a petição está com todas as informações que eu entendo pertinentes, mas eu sempre gostei muito da área de direito. E isso me ajudou, principalmente na parte da prova que é relacionada ao Código Civil, porque eu tinha isso muito fresco. A única coisa que eu fiz assim de diferente antes da véspera da prova, eu reli aqueles 28 artigos lá sobre condomínio, só para dar uma refrescada nos pontos, e também a parte da ABNT, né, das normas da ABNT, na parte de obras, né, de reformas e tudo mais. Então esses para mim foram os dois principais pontos que fizeram a diferença. O resto é pura atuação no dia a dia e você fazer as suas... Interessante colocar aqui, que foi uma das coisas que eu e o Denilson colocou, que a gente estudou igual, né? Quando eu escutei ele falando, eu falei, nossa, ele fez igual a mim. Porque tinham alguns conceitos ali no edital que eu falei, mas, gente, tipo, sei lá, é concertina, que eu chamo de serpentina, mas é concertina. O nome da ofendícula. Ofendícula eu sabia porque a gente usa no direito, mas concertina, eu falei, gente, e aí o que eu fiz? Eu assisti alguns programas aqui da Conde TV. Na época, acho que só tinha o programa do Ricardo, né? E o em 19. Eu não consigo falar o nome dele. Vlauder. Eu adoro ele, Vlauder. E o do Vlauder. Eu assisti na sequência e fui anotando, que foi aonde deu o resumo que ele leu. E o Denilson falou a mesma coisa, que ele assistiu os programas para assimilar. Então, assim, se você não tá no ramo, ou mesmo que você esteja... Escuta, separa, ele já mandar. Desta vez, vocês têm até um mastigadinho material que foi passado para vocês. A gente não teve isso. O nosso edital foi escritinho, não é bonitinho que nem o de vocês, de apresentação. É tudo apresentação de slide agora, vou falar para você. Você viu o negócio nós desse? Nós somos ali no osso, né? Ninguém teve essa boiada. Então, assim... vá atrás de fontes seguras. Ele indica 3 livros para que você leia e tudo mais, né? O edital em si tá bem esmiuçado pelo pessoal da prova agora. Esses grupos de estudo, eles não são perda de tempo. Pelo menos eu e o Denilson, a gente está se dedicando no sentido de orientar mesmo. Ontem a gente passou uma lista para eles com todos os programas inerentes a cada tema. Então, se você não sabe nada, vamos supor, uma pessoa em branco, o que é melhor estudar? O jurídico, porque o jurídico ele vai ligar a questão jurídica, ele se liga à questão de manutenções, ele se liga ao RH, ele se liga à questão de finanças e contabilidade. Leis e normas, né? Então, seria a base. E a gente falou muito nesses encontros sobre métodos de estudo. Então, assim, o Carlos, ele tem memória, o Rogério tem memória, o Gustavo tem memória, eu não tenho. Eu tenho déficit de transtorno de prazer, déficit de atenção. Mas eu tenho transtorno de déficit de atenção. Quem sacaneou? Se ferrou. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho TDAH. Então eu tive que aprender a conviver com isso durante a minha vida. Então, pra mim, é o escrito. O Denilson falou que ele utilizou o método Pomodoro, que são 25 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. E a gente... Então, assim... De repente, se você ainda não vai fazer essa prova e está querendo se preparar para a próxima, no próximo semestre, verifique os métodos de estudo e vê o que combina mais com você. Sim. Né? Eu acho importante falar uma coisa assim. Se você está afim mesmo de fazer a prova, de seguir a carreira e tal, você não pode ser preguiçoso, né? Porque vai cair ata na prova, vai cair convocação na prova, vai cair multa
E não é você que vai fazer isso no dia a dia, mas você tem que saber corrigir. E você tem que saber se está certo ou se está errado. Porque, no final das contas, se uma convocação estiver errada, é você o responsável, não é administrador. Você pode até trocar a administradora, mas o nome que tá lá como síndico, que é responsável pelo condomínio, é o seu. Não, eu ia falar justamente isso, que é mais uma coisa da prática em si, né? Antes de ser síndico, eu tinha uma pequena administradora. Eu comecei no condomínio assim. Então, eu que estava acostumado a fazer ata, comunicado. Porque como síndico, você não faz comunicado, você não faz ata. Então, talvez um dos grandes desafios aí realmente também seja você sentar, né? Estudar. Poxa, quanto tempo faz que você não faz uma ata, Rogério? Que você não faz Acho que a última que eu fiz foi na prova. Então, isso Mas reviso todas. Sim. Mesmo que eu falar isso. Mesmo não sendo a última ata que eu redigi foi a da prova, mas todas as atas que eu não só atas. Mesmo não sendo presidente, você revisa a ata? Todas, eu também. Todas. Nossa, eu reviso todas as atas e todos os editais. Nenhum deles é publicado sem a minha revisão. E comunicado também. Comunicado eu sou tão chata que eu faço. Comunicado, a maioria eu já revisei 100%. Hoje eu reviso 80%. Mas eu faço. Não, sabe por quê? Todos. Eu comecei a usar aquela prática de que, comunicado de que vai haver limpeza de caixa d'água e desratização. Pronto. Então eu já tenho um modelo, a minha equipe só vai lá, altera as datas, o nome do condomínio, dispara. Então esses comunicados que são corriqueiros, agora comunicados diferentes, com alguma situação diferente, eu faço questão de redigir. Uma coisa que eu lembrei... Tem advertência ou multa também, pessoal. Alinhado com o que o Gustavo falou, por exemplo, existem itens obrigatórios na AGO, por exemplo, né? Eles não vão escrever lá, olha, na AGO você precisa prestar contas e fazer previsão orçamentária e se o mandato for de 1 ano você precisa eleger o síndico. Isso tá implícito. Eles mandam você fazer uma convocação de AGO e você tem que saber os itens obrigatórios. Sim. Então, assim... E caiu isso na nossa prova. Caiu na nossa prova, Esse ponto que você levantou é importantíssimo, gente. E aí você tem que ter um pouco de conhecimento do Código Civil, porque o Código Civil deixa claro. Sim. Você tem que ter, no mínimo, uma assembleia. Essa é obrigatória, que é a ordinária, aonde você tem que prestar contas, previsão orçamentária e eleger corpo diretivo. Então, se você não tiver essa informação... Bem fresquinha na memória, muitas vezes você pode passar batido. Eu acho engraçado, quando eu cheguei lá no dia da prova, acho que eram 4 horas de prova, né? Sim, era isso. Tem 4 horas. 4 horas, você é louco. Vou lá, uma horinha. Quase que eu não acabo nas 4 horas. Eu posso falar que tem alguém... Eu saí exausto daquela prova. Tem alguém nesta mesa que tocou o sinal que você já podia sair da prova, que eu não sei se era 1h30 ou 2 horas, e esta pessoa saiu da sala, porque já tinha terminado a prova. Sério? É diferenciado, né? Não, o que me tomou bastante tempo... Eu já tinha acabado, eu fiquei esperando o sinal. O que me consumiu muito tempo foram as redações. Então. As redações, até porque eu... Mas você fez rascunho? Não. Eu fiz rascunho. Então, eu também não faço rascunho. Mas eu não sei como é que funciona agora. Na redação, eu sou, às vezes, eu quero elaborar bastante. E esse foi o que me consumiu mais tempo. Não, eu fiz rascunho e passei ali. 80 questões foi mais... Você sabe o que eu fiz? Eu fiz o necessário na redação para não errar. Falei, eu vou colocar o que precisa, então eu fiz o básico para resolver, porque você começa, quanto mais você faz, mais você erra, né? Então... O que eu falei, quando eu estava falando do TDAH para vocês, o maior problema... As questões, elas têm 4 alternativas, 2 não são viáveis, uma é certa e uma é parecida com a certa, né? Não, é uma pegadinha, mas precisa ser assim, senão... E quem tem déficit de atenção, E com o nome dos impostos? Quando chega lá. Eu não decorei nem na faculdade. E o problema de ser teste é que ou você erra ou você acerta. Então é por isso que o jeitinho que as pessoas usam no dia a dia do síndico, que não é o correto, atrapalha, né? Eu estava conversando com uma pessoa que já fez algumas vezes e ficou por 1, 2 questões para passar e falou, eu nunca sentei e consegui estudar. Eu falei, provavelmente o que está faltando para você é o detalhe. É o detalhe que você precisa lembrar na hora e marcar a alternativa certa. Eu só não entendi um ponto. Você falou que a atuação como síndico não ajuda? Então,
ela ajuda, mas ela não é... preponderante. Não, preponderante ela é. Acho que ela... Assim, acho que o que ela quis dizer... Por causa dos vícios que você... Isso. É isso. Não, é porque ela... Acho que ela nem lembra mais do que ela falou. Não, é que meu cérebro... eu conheço, né? Não, mas eu faço uma analogia. Mas é porque você fazia certo. É o que ela tá dizendo, eu faço uma analogia quando você vai tirar a carteira de motorista. É isso. E você já dirige. Então, você já dirige e vou tirar a carteira. Você tem os vícios, exatamente. Você não vai passar, porque você dirige com uma mão, você, né? Não dá certo. Não dá certo. Então, talvez o que ela tenha... É exatamente isso. Você tem que se despir de vícios. Isso, ok. Entendeu? Entendi. Esquecer o dia a dia ali, porque às vezes não vai achando que só porque você já é síndico você vai passar. Porque Inclusive tem bastante cara aí muito anterior a nós no mercado que não conseguiu passar, né? Mas veja, pra mim, e se eu não me engano, não, esse percentual se mantém até hoje. Agora são 5. Na última prova passam menos pessoas. Então, a primeira prova que nós fizemos em 2019 foram 7% os aprovados. Agora está em 5%. A OAB, a prova da OAB é 12%, 13% de inscritos passam. Mas assim, o que eu já falei algumas vezes aí, para até não ficar um ranço aí, não é porque o síndico fez a prova e não passou que ele é mau síndico. Exatamente, mas é exatamente mesmo isso porque que eu tô uma falando. prova... Tanto é que assim, quando saiu a certificação, a ideia era a cada 2 anos fazer a prova. Eu fui um dos caras que cheguei no Ricardo e falei, Ricardo, cara, não existe isso, cara. Eu tenho o CRC, você tem o OAB. O CRC, eu tirei uma vez, eu fiz o teste de proficiência do CRC e eu tenho um estudo continuado. Eu não tenho que tirar o CRC de novo a cada 2 anos. Porque você imagina, você tira a certificação 5 estrelas, daqui 2 anos, uma prova, você tá num dia ruim, você, não acertou, aí você deixou de ser né? Você vai apagar tudo que você tem, vai ter que refazer toda a sua... Às vezes você trabalha com marca, trabalha com logos, vai ter que refazer tudo isso. Então, isso acabaria pegando ruim para a certificação. Mas o modelo que foi criado, que eu acho que é o ideal, né? Você fazer, que nem nós fazemos, tudo continuado. As provas de a gente faz as provas não, as aulas, né? As aulas de recertificação. É a melhor forma de você se certificou e vai atualizando, né? Estudo continuado, né? Gente, está acabando o nosso tempo. Eu queria falar, só dar um fechamento nisso aqui. Existe muita falação sobre essa certificação, muita fake news, muita coisa assim. Não tem esquema, não tem jeitinho. Ninguém vai te passar a prova. Ninguém vai te passar a prova. Não precisa necessariamente ter estudado na Gabro. Exato, não precisa. O Mauro, que faz o programa Soluções, ele não fez Gabro, ele passou, né? É lógico que ajuda, porque os professores que fazem a prova, alguns dão aula na Gabro. Então ajuda porque você vai ter mais ou menos a linha, né? Na verdade, você tem material escrito, isso ajuda. Então, assim, mas você consegue passar, né? Você tem que se dedicar. Eu acho importante dizer assim, que é uma coisa muito séria e que ajuda, né? Pra gente se apresentar. É uma ferramenta, é um atestado de que você é preparado. Não necessariamente funcione, sim, mas que você tem conhecimento. Desculpa, eu vou ter que te cortar, você já tá encerrando o programa, mas nós nos tornamos realmente um time de síndicos 5 estrelas. As pessoas se reúnem, as pessoas conversam e as pessoas se ajudam. E trocam informações e trocam experiência. Como síndico, a gente muitas vezes se sente muito sozinho, né? Sim. Você vai, bate a cabeça e não tem com quem trocar, né? Apesar de muitas pessoas já trabalharem com time, em dupla, o Carlos com a irmã, eu com o Rogério e tudo mais, mas às vezes é necessária a troca. Sim. E a gente consegue fazer essa troca dentro do time de Síndico 5 estrelas. E foi o que eu falei pro meu grupo de estudo. Vamos estudar para passar nesse negócio. Vem com a gente. Tem festa, tem confraternização, tem palestra. A melhor parte é a festa. Sempre tem que tirar o Mauro bêbado das festas, mas tudo bem. Gente, estamos encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente está no podcast também, dá uma olhada lá. E a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.